Olá, bem-vindos. Aqui pode prosa e pode poesia. E eu quero convidar então a minha convidada Ju para ler a poesia que ela trouxe hoje. Vamos lá. Bom, eu separei para vocês um poema da Cora Coralina, Das Pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Aí, bom, agora deixa eu fazer a apresentação direito, né? Juliana Ronck, ela é microfisioterapeuta. E Ju, você, como eu pedi para você trazer um poema, né? E lindíssimo, né? Cora Coralina, a gente conhece muita coisa dela, eu não conhecia esse. E queria então que você já começasse explanando para a gente o porquê da sua escolha, né? Que você falou que já tem alguma coisa a ver com a microfisioterapia, que é o que a gente vai, o nosso tema maior de hoje aqui, né? Isso. Obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você, partilhar um pouquinho do meu conhecimento e do meu trabalho com a microfisioterapia. Bom, eu escolhi esse poema porque ele traz para a gente o que a gente faz com as coisas que acontecem, né, na vida. Então, muito da microfisioterapia vem disso, do nosso dia a dia, das nossas relações e dos traumas que isso traz para o nosso corpo, para a nossa mente também, né? Não só os traumas físicos, né, que a gente pode, muitas vezes, através de acidentes ou de doenças que afetam o físico, mas também os traumas emocionais, que se dá aí no dia a dia, no cotidiano, das relações familiares, e também de causas maiores que a gente acaba passando, né? E o que a gente faz com isso que a vida faz com a gente? Então, a gente consegue se construir, se desenvolver de uma maneira saudável, ou são traumas que acabam trazendo sintomas para a gente, né? Sintomas físicos ou emocionais. E acho que é sobre isso, né? Pegar essas pedras do meio do caminho e conseguir se erguer e fazer uma história bonita de vida. Legal. Gente, então a Ju, ela é fisioterapeuta, né? Isso, E você é daqui de Tietê, da cidade de Tietê, mas isso. foi estudar, saiu fora para estudar. Conta um pouquinho, assim, rapidamente sobre sua carreira, assim. Sou natural daqui de Tietê, minha família toda é daqui. Em 2008, passei na faculdade, na USP, lá de Ribeirão Preto. Cursei a faculdade, depois morei em São Paulo por um ano, fazendo aprimoramento profissional na área de reabilitação neurológica. Atuei por vários anos, na verdade, inclusive dentro de hospital, nessa parte de reabilitação física. E foi lidando um pouquinho com essas dificuldades físicas do paciente neurológico, que é um paciente mais pesado, que demanda muito fisicamente do fisioterapeuta e também emocionalmente, porque a gente está lá lidando com pessoas que passaram por situações pesadas, né? Um AVC, uma lesão medular, eles chegam para a gente ali quebrados, vamos dizer assim, né? Tentando voltar para a vida que eles tinham antes. Em alguns casos é possível a gente adaptar e realmente eles conseguirem algo muito próximo, mas na maioria das vezes a gente precisa adaptar a realidade, a nova realidade desse paciente, né? E nesse contato próximo com esses pacientes, sentindo as dores, participando do processo de se reconhecer nessa nova realidade e se adaptar nessa nova realidade de vida também, que eu fui tendo esse chamado interno, peraí, mas não é só o físico que precisa do cuidado, né? A gente precisa olhar um pouco mais para o histórico de vida, como que a vida desse paciente foi construída, como que ele está tendo que se reconstruir, né? Muita coisa tem que ser reformulada, conceitos, ideais que a pessoa tinha, sonhos, né? E ela se vê no momento que ela está ali precisando de uma ajuda de toda uma equipe para se reestruturar e seguir, né? E é muito lindo esse trabalho da fisioterapia que lida ali no dia a dia, né, da reabilitação, mas foi a partir disso, dessas vivências, que eu comecei a ter esse olhar um pouquinho mais atento para, tá, e o que mais, E aí né? você, tipo assim, você daí começou a buscar, lá na faculdade você não tinha
ainda sentido isso, lá não te apresentaram essa Não, possibilidade. não, né? Na época da faculdade, o contato realmente foi mais com essa parte da reabilitação mesmo. A microfisioterapia não era um curso conhecido por mim, né? Na verdade, eu nem ouvia falar nessa época. Não é uma área da fisioterapia que a gente vê durante a graduação, né? Então, depois de formada, que eu fui conhecer, ouvi falar que tinha algo nesse É sentido. muito novo, né? É muito novo. Na verdade, no Brasil é novo. A gente está, acho que, se eu não me engano, com 16, 17 anos que a técnica veio para cá, trazida pelo fisioterapeuta Afonso Salgado. E ele é do Instituto Salgado, né? É, Lá na França, ele fez a formação com o Daniel Grosjean e o Patrice Benini, que são os fundadores, né, os fisioterapeutas que desenvolveram, os Criadores. criadores, né? É, eles desenvolveram a técnica, trabalham com a técnica desde a década de 80, né? E lá que ele fez a formação e trouxe para o Brasil. E começou a partir do Paraná, que é a sede do instituto dele, a promover a formação. E agora tem aí vários estados que ele viaja, né? O pessoal do Instituto oferece a formação. E hoje a gente tem também o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, também responsável pela formação. Eu acho que nesse começo, assim, é um pouco demorado, né? Porque a sociedade como um todo, toda vez que aparece uma novidade, então tem aquele tempinho, né? De pesquisa, de laboratório em cima daquilo, de ver realmente os benefícios. Demora um pouco até a própria faculdade trazer para dentro dela como um curso, né? Como uma das disciplinas. Sim, assim, como várias outras especializações, né? Então, tem áreas que não é possível a gente aprender tudo dentro da graduação. Sim. Precisa, sim, de uma formação mais Extra, aprofundada aham. depois, né? Uma pós-graduação, uma Sim. formação. Mas já é possível, à medida que a técnica vai tendo mais, se tornando mais conhecida, começa a ser falada dentro das faculdades, né, para depois acabar tendo mais interesse em desenvolver pesquisas e Sim. trazer a comprovação científica que a gente precisa na área da saúde, né? Já existem algumas pesquisas, alguns estudos publicados, mas, como tudo na área da saúde, precisa ser aprofundado, Muito, né? muito, né? Precisa ser muito, muito passado, muito revisto para ser aceito, né? De uma maneira Sim. mais ampla. Até estou falando isso, Ju, porque assim, para quem não sabe e não prestou atenção aí a hora que apareceu o nosso apoio cultural, a Ju, ela voltou para a cidade aqui de Tietê, né? E a gente se encontrou. Já foi minha aluna de balé, né, Ju? Era bem Como- pequenininha. Muita gente que passa por aqui sempre fala isso. E a Ju, ela está dentro aí dos apoiadores daqui do programa, né? E foi assim que eu acabei conhecendo o trabalho dela. E eu achei assim incrível. Então eu realmente resolvi trazer você aqui para que você pudesse explicar para as pessoas, né, o que é, porque eu já tinha ouvido falar, muita gente já tinha me incentivado a fazer a microfisioterapia devido a algumas coisinhas. Sabe aqueles probleminhas que você tem e que você já tentou de tudo e você continua se incomodando com aquilo? E aí aparece uma amiga e fala: vai fazer microfisioterapia. Mas o que é isso? Sim. Ah, eu não sei. A pessoa bota a mão assim em cima de você e fala umas datas e ela fala umas coisas que aconteceram mesmo na minha vida. E olha, dá certo, não sei o que, sabe? E tira com a mão. E minha vida mudou. Eu escutava muito isso, mas eu confesso para você que para mim também teve aquela coisa de, será, né? Não sei, não sei. Demorou, demorou, demorou. Um dia encontro com a Ju e aí eu vejo que era a oportunidade de começar, porque até na verdade a primeira vez que a gente se encontrou nem foi através, né, não foi para fazer a microfisioterapia, era uma outra coisa. E aí que você me falou que você fazia, né, Sim, sim. a E é micro. bem legal você ter falado isso, porque assim, a maioria das pessoas, dos pacientes que chegam até mim, ou eles caem de paraquedas, porque é justamente isso. Olha, já tentei de tudo, eu tenho, né, tô com tal sintoma, eu tô buscando tratamento, né, para uma coisa específica. Já passei em vários médicos ou já tentei várias técnicas e nada deu resultado. E uma pessoa me falou sobre isso, eu É não sempre sei assim. direito o que que é, mas como nada funcionou até agora, eu vou tentar a micro. Então, muita gente chega dessa maneira, eh,
meio que sem acreditar muito, né? Então, como várias coisas talvez não trouxe o resultado que a pessoa queria, ela falou assim, quer saber? Eu já tentei de tudo, vou tentar também. Não seria, na verdade, não precisaria chegar nesse ponto, né? Da gente ter tentado de tudo para daí ir atrás da micro. Eu acho assim, como ela não é muito difundida, as pessoas não conhecem muito, então eu acho complicado você ter essa... preciso marcar um horário numa micro. Todo mundo acha que é micro de sobrancelha, né, gente? Não, é microfisioterapia. E aí... bom, enfim, eu estava contando isso, né, que as minhas amigas falavam isso, eu fiquei meio assim, quando eu te conheci não era, você estava fazendo uma outra coisa, foi num evento que a gente se conheceu, no evento da Medicinale, né, que sempre reúne alguns artistas da área da saúde. Conheci a Ju, fiz o convite, né, para que ela conhecesse o nosso programa, que está sempre tentando trazer coisas legais e pessoas que se envolvem, né, com a área da cultura e da arte. Mas como vou fazer arte e cultura, gente, se eu não estiver saudável? Entendeu? Então, a saúde, ela mora junto com a educação, ela mora junto com a nossa cultura, ela mora junto com tudo na nossa vida de mais importante, né? E aí, eu falei, não, então, vou lá fazer, né, a microfisioterapia. E assim, uma das coisas que eu mais achei incrível, que eu quis muito trazer a Jo aqui, é porque a maneira com que ela explicou a funcionalidade do processo, né? A maneira com que ela me explicou o processo é que eu achei muito interessante, o jeito que você me explicou. Porque a impressão que dava para a gente, eu não sei se é real isso ou não, até você pode nos contar, é que os microfisioterapeutas, eles não queriam que as pessoas soubessem como funcionava aquilo. Talvez até fica uma coisa meio assim, sabe? É uma coisa... Tem gente que acha que tem alguma coisa a ver com um espírito, sabe? Com alguma coisa de regressão, enfim. E quando a Ju me explicou, para mim foi uma coisa que eu entendi com muita facilidade, entendeu? E aí, é isso que eu queria que você explicasse agora para o público, porque é aquela... Deixa eu tentar falar para você o que eu entendi rapidamente, você vai explicar. Para mim, é como se ela desse... uma consertada naquele traumazinho que a gente teve e fizesse uma reformulação das nossas células para que dali para frente ela pudesse funcionar de maneira normal como ela funcionava antes do processo ali do trauma, né? Ou do problema, ou do acidente e tal. E eu entendi com muita clareza como ela conseguia fazer aquilo, né? E aí eu vou deixar ela contar para vocês, pedir para que você tente falar para as pessoas bem aquilo que você explicou para mim. Tá, vamos lá. Então, como cada vez a explicação sai de uma, de uma maneira, certeza, né? Então, você imagina que a pessoa está imaginando que você adivinha da onde aquelas datas, mas você nem encosta direito no corpo da gente. Como que ela faz isso? Então, é essa questão que a gente quer saber. Como é o funcionamento, né, dessa parte funcional mesmo da micro? Tá. Então, vamos começar pelo básico, né? Então, primeiro, o que é a microfisioterapia? É uma técnica manual, né, de origem francesa, como eu já falei, que foram dois franceses que desenvolveram esse conhecimento e continuam atuando. Eles continuam atuando e estudando, né? Então, é uma técnica que ainda está sendo desenvolvida. Ela já é completa até o nível que a gente tem hoje, mas eles não se cansam de buscar algo a mais, né? É uma técnica manual que ela busca no corpo do paciente a origem do sintoma que a pessoa está apresentando. Então, o paciente pode chegar para mim com uma queixa de que ele tem uma dor no joelho, uma dor na lombar, uma enxaqueca, uma gastrite que ele está tentando tratar. Eu não sou muito adepto de fazer uso de medicação, ou apesar das medicações que o médico me passou, de outras técnicas que eu estou fazendo, eu também entendo que a microfisioterapia pode me ajudar e eu quero tentar, né? Então, seja uma queixa de ordem física, como esses que eu acabei de falar, ou também uma pessoa que está sofrendo ou está em tratamento de ansiedade, depressão, estresse, síndrome do pânico, problema de insônia, algum distúrbio hormonal, desordens alimentares também. Então, tudo isso tem uma causa. É uma desordem do corpo, né? É uma desordem do corpo. Do seu organismo. Se a gente entende que o nosso corpo ele é
uma máquina perfeita, né? Ele foi desenvolvido para se autorregular. Então, quando alguma coisa, algum agente agressor, e por agente agressor a gente pode entender vírus, bactéria, um alimento contaminado, um produto químico que a gente entrou em contato, às vezes produto de limpeza, que a gente pode desenvolver uma certa alergia, ou algum alimento mesmo, né, que a gente pode ter aí, tanto alimentos contaminados como uma pessoa que, eu não posso comer peixe, né, tem as questões alérgicas envolvendo Sim. alimentação. Uma pessoa que está andando de bicicleta e cai e fratura a perna, tudo isso é uma agressão física, né? A exposição a radiações. Então, o nosso corpo entende que tem um agente agressor que causa um trauma, né? Então, quando a gente usa a palavra trauma na microfisioterapia, não necessariamente são traumas só de ordem psicológica, né? Que acho que o uso mais comum, que as pessoas estão mais... Muscular mesmo, né? Sim, um trauma físico, né? Algo muscular, algo orgânico, mas também os que tem alguma ligação com essa parte emocional. Então, a gente busca no corpo do paciente, através de toques muito sutis na superfície do corpo, por regiões de bloqueio, porque quando a pessoa tem esse registro a nível celular de um trauma, a mobilidade do tecido fica prejudicada. É uma perda de vitalidade do tecido, então é possível, ao toque, perceber. Então, eu vou testar o corpo do paciente em pontos específicos, através dos mapas corporais que a gente tem para se orientar, e vou avaliar se a vitalidade daquele tecido está cedendo à movimentação que eu preciso fazer ou não, ou se ele está apresentando alguma rigidez, né? Se ele não está cedendo ali ao movimento que eu estou tentando fazer. E se eu encontro essa disfunção, essa diminuição de mobilidade, significa que ali tem sim algo a ser trabalhado, algo a ser corrigido para que a vitalidade do tecido volte a ser normal, para que as células dessa região envolvida no bloqueio voltem a funcionar adequadamente. Então, a microfisioterapia, ela estimula o corpo do paciente a se autocorrigir. Se você pensar que um organismo, né, um corpo em funcionamento ideal ali, adequado, ele está se autorregulando todos os dias, ele está funcionando de maneira da maneira correta, né, as funções todas estão preservadas. Então, quando algo agride, ele não é porque ele enroscou, né? Ele teve ali, sabe o disco enroscado, quando o disco não está conseguindo tocar a música. Então, é como se fosse isso. Ele sabe, ali tem alguma coisinha, mas ele não está conseguindo passar dali. Ele não está conseguindo resolver aquela questão que agravou. Isso foi uma coisa que foi muito clara quando você explicou. Sabe quando você tem uma porta de vidro, daquela que vai juntando a poeirinha ali, ela vai dificultando quando você vai abrir? Isso. O dia que você limpa aquilo, ela volta a ter um movimento livre, isso. né? Então, isso foi uma coisa que ficou muito clara, né? Então, e quando você falou também, que você explicou dessa coisa da rigidez muscular, né? Que é através dessa sensação, porque a gente imagina assim, você vai na massagem, tem uma bolinha aqui. Aí você aperta até assumir a bolinha. Como que pode nem pôr a mão direito e conseguir, né? Mas tem o lugar certo, como você falou. São pontos específicos, né? E são várias palpações, na verdade, né? Então, não é uma única maneira de tocar o corpo do paciente. Então, tem posições corretas da mão para cada nível que a gente está avaliando, que é o curso que você fez e é onde você aprendeu a ter essa destreza. Então, né? é a parte mais técnica da explicação, né? Então, acho que não dá para ser tão específico aqui, senão fica também uma coisa meio maçante, mas vale a pena saber que, assim, quando o fisioterapeuta está com a mão no paciente, são pontos específicos de avaliação, que tem várias maneiras, vários toques, né, específicos para o que está sendo avaliado, sempre buscando por essa restrição de movimento que está ligado à queixa do paciente. E aquela coisa da data que você acha, e também tudo pelo mapa que você então, trabalha, por né? que é possível a gente identificar, né, e tentar contextualizar ali quando foi que aconteceu essa agressão, né? Vamos voltar lá no início da explicação, né? Algo foi agressivo para o corpo, a nível físico, a nível emocional, e gerou ali uma lesão primária, que é em busca disso que a gente vai ali com as nossas avaliações, né? Então, a gente vai buscar esse ponto para estimular o corpo a corrigir, né?
A data, a gente estava falando, né? Isso. Da data. Acabei. E uma vez que a gente está em cima da informação, no local correto, é possível, vamos dizer assim, tá? De falar de uma maneira mais Lúdica. Conversar com o corpo. Sim. Eu sei em qual região eu estou ali, em qual via, né? Então, pelo mapinha, cada região na superfície do corpo corresponde a um órgão, ou uma glândula, ou uma víscera, né? E estando nesse ponto, nessa célula, nessa região que guardou essa informação, eu consigo saber a data. Vai ser... Sim, então é possível ter acesso, né? É como se eu estivesse fazendo uma leitura, né, de um livro. Então, uma vez que eu estou no ponto certo da informação, eu consigo pesquisar um pouquinho mais a respeito de quando que foi que algo te agrediu, né? Uhum. Legal. Gente, é incrível, assim. Olha, eu vou falar para vocês. Eu super indico. Além de indicar, eu trouxe a Ju aqui para que eu possa passar esse podcast aí à frente, para que as pessoas possam assistir, possam entender, compreender que é ciência, não é algo, né? Não é uma coisa espiritual. Embora eu acho assim, sabe? É como você falou lá atrás, não basta a gente só querer consertar o corpo, né? A gente tem que consertar o algo a mais também que está quebrado ali. Muitas vezes esse trauma físico, né? Esse trauma muscular, esse trauma, ele causa uma perda emocional muito grande, né? E essa perda emocional, ela também vai causando traumas, né? Dia após dia, vai criando aquela ferrugem para que a gente cada vez mais vai se enterrando em cima de uma coisa. Eu costumo explicar para os pacientes que é uma via de mão dupla, né? A pessoa, às vezes, inicialmente, ela tem uma lesão física, mas o lidar com essa lesão física acaba trazendo algo emocional associado. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes, por alguma questão que emocionalmente abalou o emocional, essa pessoa vem a adoecer do físico também. Então, a gente precisa ter esse olhar mais integral na hora de cuidar da pessoa que busca ali, né, pelo nosso serviço de atendimento à saúde. A gente precisa tentar compreender, né, o todo, né, tentar entender o processo de adoecimento. Como era essa pessoa antes do adoecer, como era todo o histórico de vida dela e como que a gente pode caminhar para a saúde novamente. Todo bom processo de desenvolvimento hoje prima pelo todo, né? Por você rodear, estar entre pessoas que podem te analisar de diversas formas, né? Para que realmente ache aí um diagnóstico mais assertivo, né? A gente costuma trabalhar muito isso na psicopedagogia e eu vejo que a micro veio para isso. Antes de encerrar, eu gostaria muito de também deixar aqui, né, fazer às vezes das pessoas que não estão aqui, mas que me contaram coisas. Então, eu tive uma amiga que passou uma filha muito pequena pela microfisioterapia. Ela tinha problemas assim emocionais, assim, e ela passou novinha ainda com seus 5, 6 anos. Então, é possível, né? Criança nova. O legal da micro é justamente isso, porque a gente pode atender desde bebês até idosos. Não tem restrição de idade. A memória celular, que a gente já carrega, né, desde da barriga da nossa mãe ali, tudo é informação. Tudo é informação. Então, a gente pode trabalhar o corpo desde pequenininho, né? E também tem aquela que você não precisa acreditar, porque o negócio está sendo feito, Sim, né? Não tem não não é uma crença. Não é uma crença, exatamente. Eu acho que o que precisa, para quem ouviu falar pouca coisa a respeito da micro, ter isso muito claro. Não é uma questão de crença, né? Não é uma religião, não é algo que grupo de pessoas acreditam que dão certo. É uma técnica. Isso. É uma técnica que, para ser desenvolvida, teve muito estudo e ainda tem muito estudo, e cada vez mais a gente está buscando, né, quem trabalha com a micro, e principalmente ali quem desenvolveu e desenvolve até hoje, buscando maneiras comprovadas de ter lá o resultado garantido. Sim. Mas como tudo, né, na área da saúde, inicialmente, às vezes, inicia-se pela observação clínica. Então, é uma técnica que começou ali, trabalhando o paciente, vendo os resultados que tinha e que começou a se tomar nota a respeito disso. E, a partir daqui para frente, os estudos vão vir para garantir aí os resultados que a gente conquista. Legal. Então, essa criança pequena também teve o caso
de pessoas assim que realmente têm dores muito fortes e que não achava por onde, e aliviou muito o caso. Também tive pessoas que me relataram a partir de sono, casos de insônia, casos de problemas noturnos, assim. Enfim, o que eu queria deixar para vocês é que essa consulta com a microfisioterapia pode mudar a sua vida. É uma coisa que é muito legal. Você não está fazendo um procedimento invasivo, você não está fazendo um procedimento espiritual, né? Essa coisa cultural, religiosa, não tem nada a ver com isso. E aí uma outra coisa que a pessoa às vezes pensa, mas é muito caro, né? E aí eu queria até entrar nesse mérito, porque assim, muita gente não sabe que a microfisioterapia você faz uma vez no mês. Daqui a pouco você tem um intervalo de um mês, ou tem um intervalo de 3 semanas, ou tem um intervalo até mais, né, Ju? Sim. E é um tratamento que você não vai fazer eternamente também, né? Não, Até você se sentir bem, né? Sim, inicialmente quando o paciente busca por alguma queixa que está incomodando, né, naquele momento, pode ser que de 3 a 4 sessões, mais ou menos, é uma média de atendimentos que a gente Mas trabalha. bem espaçados, né? Bem espaçados, com esse intervalo de um mês e meio. Né? Depois, às vezes, a pessoa pode passar a cada 6 meses isso. Ou uma vez por ano. Eu tive uma amiga que, inclusive, falou isso. Falou assim, nossa, estou precisando ir de novo. Fez tão bem, eu já fui, já faz 1 ano e meio, mas quero passar mais uma vez. E aí, se cuidar, né, constantemente, tentar ver se está tudo em ordem. Porque depois que você acostuma com aquele olhinho que você passou para o negócio correr bem, você vai querer sempre dar, né, aquela molhadinha de óleo para correr bem. Porque é isso, né? A microfisioterapia, ela não é um tratamento que olha só para o local de queixa. Então, o paciente pode buscar porque ele está tendo uma dor no ombro. Só que depois, conforme a gente vai avançando no tratamento, ele vai trazendo um relato. Nossa, sabe que desde que eu comecei a fazer a micro, meu sono melhorou. A ansiedade que eu tinha diminuiu. Né, eu não estava conseguindo me alimentar direito, ficava muito estressada e percebia que perdia o apetite. Às vezes era coisa que a pessoa nem tinha me relatado, não tinha trazido como queixa principal, era só a questão da, olha, eu tenho uma dor no ombro. E ela vai percebendo que outras coisas vão se ajustando, porque é isso, é o equilíbrio do todo. E aí você entra naquilo que eu falei, não é caro, gente, porque quando mexe com tudo isso, quando melhora tudo isso na sua vida e você tem, assim, sabe, aquele investimento naquele mês que você não percebe, mas você gasta muito mais do que isso em farmácia, em coisas que nem vão te fazer bem, né? Que vão piorar ainda os seus sintomas depois, né? Tem aquele ganho momentâneo que passou aquela dor e depois volta, né, a ter dor. Então, para mim, realmente foi muito bom. Ela é a minha microfisioterapeuta, eu estou amando. E eu queria agradecer você, então, viu, Ju? Muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço o convite. Achei muito legal participar. Estava com um pouco de receio. Mas o tempo passa muito rápido e se deixar, eu fico falando aqui por horas. Ela fala super bem, gente. Eu falei isso para ela. Ela falou assim, eu falo muito. Eu falei assim, então, achou um par, né? Porque eu falo muito também. E aí ela conseguiu me calar um pouco. E eu achei interessante, porque ela fala... E ela explica muito bem o contexto. E se você resolver um dia fazer, eu espero que você tenha ao seu lado um profissional como ela, que possa te orientar e te explicar tudo tão bem. Ju, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Queria só, né, para quem se interessar, quiser saber mais, pode entrar em contato comigo. Aqui em Tietê, eu atendo no espaço Viver Mais, que é a clínica de fisioterapia e pilates que tem próximo ao TEC, a sede campestre. Isso. Quer deixar seu contato? Deixa o contato. Meu contato... Ou o seu arroba do seu... O meu Instagram é Juliana Ronk Fisioterapia e lá vocês encontram também o celular, que é o WhatsApp. Pode me mandar o WhatsApp, eu respondo, eu ligo, eu dou todas as explicações possíveis ali que a pessoa estiver precisando para orientar. Juliana Ronk, gente, com RONCHI, né? Fisioterapia, é isso? Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigado a todos vocês aí por estarem acompanhando. Um super agradecimento a todo o meu apoio cultural. Gente, essas pessoas que estão aí, que vocês estão vendo como apoio cultural, são as pessoas que fazem realmente acontecer o programa, tá? Então, eu não me canso de falar que é uma equipe imensa. Para cada dia tá trazendo para vocês coisas interessantes, assuntos interessantes e coisas que só vêm agregar aí no nosso dia a dia. Então, muito obrigada a todos vocês e até o próximo Pode Prosa e Pode Poesia.